Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui num cenário muito especial na Novo Tempo, onde tentamos reproduzir um pouquinho do santuário para esta segunda temporada de estudos a respeito desse assunto. E você é muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a participar conosco, aprendendo hoje um pouquinho mais a respeito do santuário. Quero aproveitar e oferecer para você um presente que a Novo Tempo tem. Eu gosto de oferecer aqui esse DVD, Santuário, O Caminho de Deus. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-lo mandando para nós agora um WhatsApp. O número é 12 98100 1425. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. Vamos mandar um link para você, coloque os seus dados postais e a gente envia esse DVD para a sua casa. Se você tiver aí acesso à internet, acesse o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ver esta imagem, clica nela, vai abrir um formulário, coloca aí os seus dados postais e a gente vai mandar para a sua casa. Ou, se você preferir, anote o nosso telefone e em horário comercial você liga para a gente. Nosso número é 12 21 27 31 21. Lembrando sempre que esse material é gratuito, é um presente da Novo Tempo para você. Nós vamos pagar a despesa do correio para que chegue aí na sua casa e você possa conhecer mais a Palavra de Deus. Estamos ao longo dessas semanas estudando vários assuntos a respeito do santuário e hoje vamos compreender um pouquinho mais a respeito de verdades do santuário. Nós vamos entender que o santuário está carregado de lições bíblicas e existem verdades da Palavra de Deus que estão intimamente conectadas com o santuário. Então, pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, e eu quero convidar você para nós agora orarmos junto com os nossos amigos aqui, pedindo a bênção de Deus para mais um estudo. Então, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos mais uma vez compreender a Tua vontade para a nossa vida. Abra a nossa mente, a compreensão e o nosso coração, a aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pega então sua Bíblia, hoje vamos entender que várias doutrinas da Bíblia estão intimamente conectadas com o santuário. O santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos e o santuário não apenas apontava para a morte e ministério celestial de Cristo, ou o ministério de Cristo no santuário celestial, mas também o santuário tem verdades, tem doutrinas para nos ensinar. Então, existem doutrinas que estão conectadas com a mensagem do santuário. Hoje vamos aprender sobre 5 delas. A primeira doutrina que está intimamente conectada com o santuário é a perpetuidade da lei de Deus. Esta é a primeira doutrina. Por quê? Como que a lei de Deus se conecta com o santuário? É muito simples. Olha o que diz Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. João viu o santuário celestial se abrindo, o Santo dos Santos, ou Santíssimo. E lá dentro do segundo compartimento, João viu a Arca da Aliança. Agora, se o santuário terrestre seguiu o modelo celestial, se o santuário celestial serviu de cópia para o terrestre, ou de modelo para o terrestre, quer dizer que aqui também havia uma arca, e dentro da arca o que havia? As tábuas da lei. Olha o que a Bíblia diz para nós em Deuteronômio 10, 4 e 5. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos
que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Moisés está dizendo de que após receber as tábuas de pedra do próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus, você sabia, né, que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, depois de receber as tábuas do próprio Deus, Moisés colocou essas tábuas dentro da Arca da Aliança. E por que ele fez isso? Para ensinar que a lei de Deus ela é perpétua. Então, o santuário está conectado com várias verdades. E a primeira delas é, assim como no santuário tinha uma arca, e dentro da arca estava a lei, isso mostra que a lei de Deus ela é perpétua, ela é eterna, ela não muda. Nós não temos aqui um móvel grande, né, para mostrar para vocês a respeito da Arca da Aliança, mas eu tenho aqui uma pequenininha, né, para mostrar para vocês como que era. Essa é uma réplicazinha, né, que nós trouxemos lá de Jerusalém, a Arca da Aliança. Ela foi feita toda de madeira de acácia, revestida de ouro. Aqui estavam 2 querubins acima do propiciatório, e o propiciatório, que era a tampa da arca, era totalmente de ouro. E eu já disse para vocês que esse propiciatório, ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele simboliza a intercessão que Jesus faz por nós. Paulo vai dizer que ele é o nosso hilasterion. Daí vem a palavra propiciação. Propiciatório, propiciação. É Jesus quem faz propiciação por nós. Então a Arca da Aliança estava no santuário, dentro da Arca a lei. Então a lei de Deus ela é eterna. E essa verdade está conectada com o santuário. Pedro? Diz, desci do monte e coloquei as tábuas na arca. Quando ele desceu, o pessoal não tinha feito um bezerro, ele não as destruiu as tábuas sobre o bezerro? Sim, é verdade. Aí Deus falou assim, Moisés, lavra de novo as pedras, sobe ao monte, que eu vou escrever de novo para você. Então as primeiras tábuas foram destruídas junto a um bezerro de ouro que Arão tinha feito para repreender a rebelião do povo, né, a idolatria, e são as segundas tábuas da lei que vão parar dentro da arca, que era uma réplica exata das primeiras. Então os 10 mandamentos estão aí registrados. Então, o que nós queremos entender com essa questão do santuário e das doutrinas conectadas com ele? É que esta verdade a respeito da lei de Deus é uma verdade para todos os cristãos. Ou seja, Jesus não aboliu a lei, e a lei é tão eterna quanto o próprio Deus. Semana que vem nós vamos estudar um tema que vai ser o ataque ao santuário de Deus. E quando o diabo ataca o santuário, ele ataca também as verdades do santuário. E uma verdade que hoje o diabo está atacando de forma muito clara é a lei de Deus. Muitos acham que a lei de Deus não tem mais valor, ou alguns acham que alguns mandamentos da lei não têm mais valor. Só que esse é um engano satânico, porque a lei de Deus não pode ser mudada. Ela é eterna. E o santuário ensinava isso, a perpetuidade da lei de Deus. Agora eu queria que você reparasse bem, dentro da lei de Deus, você vai encontrar o 4º mandamento. E o que diz lá no 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então hoje o mundo cristão esqueceu-se desse mandamento. E a maioria das igrejas estão adorando no primeiro dia da semana. Ou seja, a tradição religiosa tem buscado tornar santo um dia que não é e se esquece do dia que é santo, biblicamente falando. Então, meu amigo, a primeira verdade que o santuário quer ensinar para mim e para você hoje é a seguinte: a lei de Deus ela é eterna, ela não muda.
E dentro dessa lei existe um quarto mandamento que tem sido pisado pela humanidade, esquecido: o sábado. Por isso eu e você precisamos conhecer mais esse livro para tomar decisões ao lado da verdade. O sábado hoje tem sido atacado até dentro de igrejas. Agora, se você ataca um mandamento, você está atacando todos. Se você quebra um mandamento, você está quebrando todos. Não é isso que a gente aprendeu aqui em Tiago 2, verso 10? Tiago 2, 10 diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. É como uma corrente de 10 elos. Você, para partir uma corrente de 10 elos, quantos elos você precisa quebrar? Apenas um. Assim é com a lei de Deus. Então, se você não ensina os 10 mandamentos e ensina 9, não adiantou nada. Quebrou-se toda a lei. Então, eu e você temos que olhar com carinho para essas verdades que a palavra nos ensina. Ana? Quanto tempo Moisés ficou no monte esperando que Deus escrevesse na pedra os mandamentos? Ele passou, pelo que nós entendemos, 40 dias no monte. Nesses 40 dias aconteceram muitas coisas que a Bíblia não relata. Entre elas foi a dádiva da lei. Então ele passou esse tempo lá com Deus. E até alguns acharam que ele havia morrido, por isso até começaram a construção do bezerro de ouro, né? Sim, Miriel? Pastor, eu escuto muitas pessoas falando que a lei é super importante, você não pode quebrar. Mas existe também o outro lado, que se você ficar preocupado em só ficar cumprindo as leis, você começa a perder o relacionamento, você começa a perder a intimidade, você começa a perder o verdadeiro amor de Deus por você e você por Ele. Então é uma coisa que é igual nós cumprimos os 10 mandamentos, mas quem realmente é capaz de viver uma vida realmente em santidade, uma vida igual assim, vocês aqui, vocês procuram cuidar do corpo, da mente, da alma, todos os dias, é uma disciplina assim muito rigorosa e disciplinada e abençoada também, mas que nem todos nós conseguimos. Então, como que fica a gente no final disso tudo? A gente cumpre as leis, mas a gente não consegue, nunca vai conseguir. Eu entendo assim, eu acho que vai ter um dia que você vai falhar. E nesse dia que falhar, o que acontece com a gente, entendeu? Como que vai funcionar a misericórdia, a graça de Deus diante disso, sabendo que a gente é errado, que a gente vai tropeçar algum dia. Entende? A palavra de Deus tem para nós a resposta, né? O que você falou é uma grande verdade. Vai chegar o dia, vai chegar o momento que vai haver a falha. E o que acontece quando a gente falha? Quando a gente peca? Quando a gente erra? Quem é que nós temos? Nós temos um advogado. Então, veja, algumas igrejas, se eu dissesse, não, pastor, a lei de Deus é impossível que ela seja guardada. Humanamente falando, é impossível. Só é possível quando o Espírito habita em nós, quando Cristo habita em nós. Eu falei aqui em um outro programa, você para pecar, você tem que se afastar de Jesus, porque na presença dele ninguém peca. Agora, quando pecamos, o que João escreveu? 1 João 2,1, né? Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Agora, se eu não ensinar o ideal de Deus para a humanidade, o que vai sobrar? Se eu não disser que Deus tem uma diretriz, que Deus tem uma norma, que esse livro me ensina uma ética a ser vivida, então cada um vive do seu jeito. Sim, Elizabeth? Pastor, há um mandamento entre os 10, né? Algum mais relevante que o outro? E se eu deixar de cumprir algum, assim, me impede de entrar no céu? Tiago 2,10, como eu mencionei, diz que qualquer um que guarda toda a lei, mas quebra um mandamento, tropeça em um, ele diz, né? Se torna culpado de todos. Então não há um mandamento maior do que o outro. Fizeram essa pergunta para Jesus, lembra? Mestre, qual dos 10, qual é o maior mandamento da lei? E por que eles perguntaram isso? Eles queriam pegar Jesus numa controvérsia. E se Jesus tivesse dito que era o primeiro, o terceiro, o quinto, qualquer um que ele dissesse, eles iam tentar contrafazer o que Jesus estava ensinando. Aí o que Jesus falou? Olha, o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo
e amar o próximo como você mesmo. Aí eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque Jesus resumiu os 10 em 2. E quando você pega os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com você e Deus. E os outros 6, você e o próximo. É por isso que Jesus resumiu em 2. Mas ao resumir em 2, ele não desfez de nenhum. Ele valorizou toda a lei. E aí os acusadores ficaram sem resposta. Agora, se eu quebro o mandamento, eu vou me perder? É a sua segunda pergunta. Qualquer pecado que não for confessado nem abandonado vai levar a pessoa à perdição. Qualquer pecado. É por isso que nós precisamos constantemente da graça de Cristo em nossa vida, da presença dEle. E nós vamos falhar, mas toda vez que falharmos, nós temos que voltar à cruz. O que ensina Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós estamos numa caminhada. E cada dia eu tenho que aprofundar a minha caminhada. A palavra também ensina assim, 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. Ele cai, mas ele não fica prostrado. Sim, Miriel? Que também eu entendo que também, na verdade, é igual você falou, santuário celeste com celestial acaba sendo o mesmo. No terrestre, você tinha que, a cada pecado, você levava uma oferta para ser purificado. E agora, com Jesus, também acontece a mesma coisa, né? Você, Eu a só cada não preciso pecado trazer nenhum seu, animal, né? só que o sentido disso tudo é você se não pecar mais, né? Exatamente. Isso é o grande O consequência. objetivo de Deus é esse, porque o É. pecado nos separa de Deus. Então, continua manifestando. Cada dia você tem que ir a Cristo para poder fazer a sua remissão. Exatamente. E se o israelita tinha um santuário terrestre, lá físico, se depois eles tinham um templo de Salomão, para ir até o sacerdote quando pecavam, hoje nós temos um sacerdote. Isso. E nós podemos ir a ele a qualquer momento quando pecamos, pela fé. Vamos ao santuário. É por isso que o livro de Hebreus diz assim, acheguemo-nos, pois, confiadamente, junto ao trono da graça, para alcançarmos salvação e socorro em tempo oportuno. Então, Cristo abriu um caminho para o santuário celestial. E quando eu peco, eu tenho que ir até Ele. E a gente faz isso através da oração, da confissão, do arrependimento. E o que eu tenho que fazer para guardar o sábado? Quais são as ações que eu faço durante a guarda do sábado? O mandamento diz assim, nenhum trabalho farás, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O que é nenhum trabalho? Eu trabalho como motorista a semana inteira. Eu não vou trabalhar no sábado. Eu trabalho como um pedreiro construindo casas a semana inteira. Eu não faço isso no sábado. Eu compro e vendo. Eu não faço isso no sábado. Então, as horas do sábado são reservadas para estar com a minha família, para estar na igreja e para fazer o bem. Jesus falou assim, o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Então, faça o bem ao próximo. Faça uma visita a um orfanato, a um asilo. Vá orar com um doente no hospital. Vá entregar literatura cristã. Vai visitar os amigos, confortar as pessoas. Busque estar com a família em meio à natureza. Tire um tempo para estar na igreja. Então, o sábado é para isso. Para Deus e para a família. E para o próximo também. Sim. Em Gênesis é narrada a criação do mundo. Isso, Tânia. Então temos primeiro dia, segundo dia, e no 7º dia Deus descansou. Isso. Naquela época já era utilizado o nosso calendário, a nossa semana também, porque, tipo assim, vamos que eu trabalhe de segunda a domingo, meu dia de descanso vai ser na terça-feira, é o meu 7º dia. Eu poderia guardar esse 7º dia como sendo para Deus? A sua pergunta é muito interessante, porque ela abre para o nosso pensamento, para reflexão. E eu vou levar você à reflexão agora e você que está em casa também. Deus, ao criar o mundo, Ele deu para mim e para você medições de tempo. Vamos pensar numa medição? No ano. O nosso ano tem quantos dias? 365. O ano bíblico tinha 360. Eram 12 meses de 30 dias. 360. Agora, como é que eu sei quando começa um ano e termina um ano? É porque a Terra, o nosso planeta, ele dá uma volta em torno do Sol.
Quanto tempo ele gasta para fazer isso? 1 ano. Nós chamamos esse movimento de translação. 1 ano. Vamos pensar agora no dia. O que é um dia? 24 horas. Como é que Deus criou o dia e como ele faz para governar o dia? Ele criou os astros. Ele criou o Sol. Então, o nosso planeta, quando ele dá um giro em torno do seu eixo imaginário, ele gasta para isso 24 horas. Aí você tem o dia. Então, quem é que governa o ano e quem é que governa o dia? Os astros. Aí você tem no ano 12 meses. Quantas luas você tem dentro de um mês? 4 luas. Certo? Quem é que coordena o mês? As 4 luas. Você tem 4 tipos de luas e elas têm um ciclo mensal. Então, Deus deixou o astro para governar o ano, para governar o mês e para governar o dia. Agora, qual é o astro que ele deixou para governar a semana? Deus não deixou o ciclo semanal na mão de astros. Por quê? Porque ele criou o sábado. Sabe o que governa o ciclo semanal? O sábado. Então, no final de cada 7, você tem um sábado. Ah, pastor, o meu sábado é terça. Não, a terça-feira é o terceiro dia. Você pode descansar nele. Ele sempre vai ser o terceiro dia. Não, pastor, o meu dia de descanso é o primeiro dia, é o domingo. Você pode escolher, você é livre para escolher. Só que Deus não disse, olha, você escolhe um dia no 7 e descansa. O mandamento não diz assim. O mandamento diz assim, 6 dias você trabalha e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Então, em termos de religião, Deus não deixou para você escolher um dia em 7. Não, Ele disse que é o 7º e Ele disse que é o sábado. Então, eu posso escolher um dia para guardar? Não, você não pode. Deus não deixou isso para você. E a semana que nós vivemos hoje, o sábado que eu guardo, é o mesmo sábado desde a criação? É. Por quê? Porque nós já tivemos variações de dias, o calendário já mudou algumas vezes, mas o ciclo semanal nunca se perdeu, porque ele não é governado por astros. Então, o sábado que hoje nós guardamos é o mesmo sábado de 7, desde a criação, porque o ciclo semanal nunca se perdeu. Então, Deus não deu para você escolher um dia em 7, Ele já disse qual é. E isso é uma questão de submissão. É igual o dízimo. Ah, pastor, eu posso devolver o dízimo de 5, dando 5%? Não. Eu posso dar 15%? Não. Porque dízimo é 10. Então, Deus escolheu que fosse 10. Você não pode dar 11. Você não pode dar 9. Ele disse que é 10. Dízimo é 10. Você não pode mudar isso. Certo? Eu tinha aqui um outro microfone. Aqui, Samantha. Pastor, no caso, assim, de policiais militares, médicos, que muitas vezes têm que trabalhar no sábado devido à escala. Uhum. O que é feito nesse caso? Você vai ter vários profissionais que trabalham por escala. E vai cair a escala no sábado. Não é desculpa para se trabalhar. Agora, um detalhe. Jesus disse que o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. E quando foi questionado pelo sábado, porque Jesus, por 8 vezes no Evangelho, é questionado com relação ao sábado. Porque ele curava no sábado, certo? Ele fazia o bem no sábado. E os judeus achavam que isso era pecado. Quem disse que curar no sábado é pecado? Quem disse que fazer o bem no sábado é pecado? Jesus nunca pecou, mas foi acusado de ter quebrado o sábado. Então Jesus discutia com os judeus para ensinar para eles o verdadeiro sentido do sábado. E Jesus disse certa vez para eles assim, escuta, se um teu boi cair num buraco, porque é sábado você não tira ele? E o judeu tirava. Por que o judeu tirava? Entre aspas, porque ele queria fazer bem ao animal, mas em realidade era o medo da perda financeira. Mas Jesus falou, se você tira, você está certo, porque você salva a vida. Então, por exemplo, nós temos uma rede de hospitais adventistas. O que acontece nos hospitais adventistas? Lá existe o médico de plantão para atender as emergências. Agora, eu preciso fazer uma cirurgia que eu posso marcar para hoje, amanhã ou daqui a uma semana. Ela nunca vai ser marcada para o sábado. Oi?
Não entendi. E os policiais? Então deixa eu fechar o raciocínio. Salvar a vida. Eu preciso de uma pessoa, é uma questão de salvar a vida? Sim. Então eu tenho um médico ali. Agora, o que esse médico adventista faz? Ele não recebe por esse dia que ele trabalha. Ele trabalha como um voluntário. Porque se ele está ali para trabalhar e recebe, o trabalho dele não é diferente dos outros dias. Então, o que ele faz? Ele não recebe por esse dia. Mas hoje, por questões legais, a empresa tem que pagar, o hospital tem que pagar. O que ele faz? Ele reverte esse dinheiro para ação social. Ele não põe a mão nesse dinheiro. Ou seja, eu vim trabalhar no sábado, porque a minha questão aqui é de salvar a vida, e se eu não estiver aqui, vai morrer gente, e esse dinheiro eu não ponho a mão nele. Isso se aplica a qualquer setor. É indispensável a vida, esta é a exceção. Ah, mas eu trabalho numa empresa lá, eu dou faxina, eu faço isso, faço aquilo. É indispensável a vida? Essa é a pergunta que a pessoa tem que responder. Se ela for indispensável à vida, você tem uma abertura na Bíblia, desde que a pessoa não receba por isso, mas trabalha no sábado como um voluntário. José Carlos? Luiz Carlos. Pastor, nós estamos falando sobre o sábado. Trabalhar no sábado. E foi falado aqui que o senhor falou com relação à resposta da última pergunta, sobre policiais, área da saúde, serviços essenciais, né? Não vou dizer essenciais, essenciais à vida. Não à segurança, não à manutenção, porque existem muitos serviços. Se eu pensar num policial, eu também tenho que pensar num bombeiro, eu também tenho que pensar em várias funções. Sim. Mas nem todas elas são essenciais à vida. A minha pergunta ainda, ela abrange um pouquinho mais. O sistema mundial, inclusive, né? Sobre o ramo de hotelaria. Como que seria, né? Se num sábado eu não ter ninguém para atender o pessoal que anda pelo mundo inteiro, como seria isso? Olha para a nação de Israel, um país que guarda o sábado. O que acontece com Israel? Israel para no sábado. Nenhum comércio abre. Ah, os hotéis estão lá, as pessoas entram ali, se servem. Então, o que eles procuram, é lógico que nós não estamos no mundo ideal. E haverá certos negócios que, se eu quiser guardar o sábado, eu vou ter que abrir mão desses negócios. Vou ter que mudar de ramo, se eu quiser guardar o sábado. Porque nós não estamos no mundo ideal. Então, existem negócios que são complicados serem mantidos, se eu quero de fato guardar o sábado. Mas o pouco que eu vi do que acontece em Israel é que eles têm um tratamento totalmente diferenciado com o sábado, onde as pessoas não pagam, não recebem, onde a alimentação fica ali um self-service para que as pessoas vão lá e se sirvam. É algo bem diferente. Só para fechar, então, para eu entender, sobre esse mundo ideal que o senhor está falando. Então, o mundo ideal seria que todos guardassem o sábado e no dia de sábado ninguém ia viajar. Eu não precisaria de ônibus porque todo mundo estaria em casa. Entendi. Certo? E se eu tenho uma igreja perto, eu posso congregar nessa igreja perto. Eu não ia precisar de avião porque ninguém está viajando nesse dia. Então, eu não ia precisar dos serviços. Entendi. Eu não ia precisar de um supermercado aberto que eu não ia fazer compras. De uma loja aberta que eu não ia lá no sábado. Esse seria o mundo ideal. Entendi. Certo? Nós não estamos nele. Ana? Pastor, a minha igreja me ensinou que o sábado são leis mosaicas. O que tu me diz disso? Bom, nós aprendemos aqui de que a lei de Deus, nós não lemos o capítulo nem o versículo, né? Mas olha comigo então, Êxodo 31. Está na página 64. Olha o que diz na página 64, Êxodo capítulo 31, verso 18. Encontrou aí 31, 18? Sim. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, quem é que escreveu os 10 mandamentos? Deus com o seu próprio dedo. Quem é que escreveu o sábado, lá no 4º mandamento? Deus com o seu próprio dedo.
Então, sábado é lei mosaica ou é lei divina? Nós vamos para um breve intervalo, viu? E daqui a pouquinho a gente volta para continuar entendendo que o santuário tem várias verdades a nos ensinar. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre verdades do santuário. Existem doutrinas bíblicas que estão intimamente conectadas com o santuário. E a primeira delas que nós já vimos é a lei de Deus. Ela é eterna e dentro da lei, o sábado. Nós tínhamos aqui uma pergunta da irmã Eva. Ainda é sobre o sábado. Porque uma coisa que me encantou, e eu vi que sábado nós temos que realmente cumprir, porque Deus deixou escrito que em Êxodo, né, foi o único dia que o Senhor deu o título de sábado. Sim. Né? Deu nome para esse dia. Deu nome para esse dia. Então não é domingo, não é segunda. Na realidade, dos 7, você tem a sexta-feira, ou sexto dia, que Lucas 23, 54 e 55 vai chamar de dia da preparação, e o sétimo que vai se chamar sábado. Porque ele deixou lá, está em Êxodo 20, 11. Vocês veem que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sim, é isso mesmo. Dia da semana que está escrito na Bíblia é sábado. Deus fez 3 coisas com o sábado. Ele descansou no sábado da obra da criação, ele abençoou e ele santificou. Ele fez dele um dia diferente, ok? Vamos avançando. Qual é a segunda doutrina que está conectada com o santuário? É o ministério de Cristo, o ministério celestial de Cristo. Veja, no cerimonial do santuário terrestre, todos os dias aqui, o trabalho do sacerdote, ele atuava para receber os pecadores. E uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia a expiação. Tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote prefiguravam o ministério que Jesus deveria desenvolver no santuário celestial. Então, há uma doutrina bíblica que está conectada com o santuário. É o ministério bifásico de Cristo no santuário celestial. Ministério em 2 fases. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Cristo entrou após a sua ascensão no santuário celestial. E para que ele entrou lá? Quando vamos para Apocalipse, João viu Cristo entre os candeeiros de ouro. E esses candeeiros eram móveis do primeiro compartimento. Então ele vê Jesus no santo. Mas depois, em Hebreus 4,16, há um convite onde o autor diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora é um convite para nós já irmos para o segundo compartimento, para o trono da graça. Então, a Bíblia fala que Jesus entrou num santuário não feito por mãos humanas, o celestial, que Jesus atuou como sacerdote no santo e que Jesus atua como sumo sacerdote, como nós já vimos aqui, desde o dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, o ministério bifásico de Cristo está conectado com o santuário. Terceiro ensino, terceira doutrina que se relaciona com o santuário, a segunda vinda de Cristo. Como nós podemos fazer a relação? No cerimonial típico, na cerimônia que acontecia, quando o sumo sacerdote concluía o ritual do dia da expiação, ele saía do santuário e abençoava o povo, declarando que todos os pecados cometidos naquele ano estavam perdoados. De igual forma, quando Jesus concluir seu ministério sacerdotal no santuário celestial, irá depor suas vestes sacerdotais e vestir as vestes de vingança, de acordo com Isaías 59, 17. Vai descer do céu numa grande nuvem,
de acordo com Apocalipse 14, 14, para buscar os salvos. Então, assim como o sumo sacerdote, terminado o dia de juízo, o dia da expiação, saía e abençoava o povo de Israel, quando Cristo terminar o juízo lá no Santíssimo, ele vai sair para buscar o seu povo. Isso nós chamamos de segunda vinda. É a segunda volta de Jesus. E quando Jesus deixar o santuário, todos os casos estarão decididos. Apocalipse 22, 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Terminou o ministério intercessor de Cristo, os casos todos já estão decididos. E então Apocalipse 22, 12 diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Jesus termina a sua obra no santuário celestial. Ele volta à terra para buscar os salvos. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar para os salvos o seu galardão, a sua recompensa. E qual é a recompensa? A vida eterna. Então pense em quem estiver vivo e salvo quando Jesus voltar. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ensina, que quando Cristo descer dos céus, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aí Paulo diz assim: porque esse corpo corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Nós chamamos isso de glorificação. Então, nosso corpo será transformado. O que é isso? Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa e nos fará imortais. Por isso vamos viver eternamente. Essa é a recompensa. Então há uma relação entre o santuário e a segunda vinda de Cristo à Terra. Há ainda uma quarta doutrina, a imortalidade condicional da alma. E esse é um ponto muito especial. O estado inconsciente dos mortos é essencial para o juízo investigativo dos santos, que ocorre no santuário celestial antes do advento de Cristo. Vou explicar isso aqui. Nós não estamos em juízo desde 1844, então um morto, ele não tem consciência, porque se ele tivesse consciência, se ele tivesse escolhendo, agindo, tomando decisões, como é que o juiz ia concluir o caso dele? Então o estado inconsciente dos mortos, ou seja, quem morreu está morto, não pensa, não escolhe, não toma decisões, isso quer dizer que o caso dele pode ser definido no juízo para a salvação ou para a perdição. O que não pode acontecer com quem ainda está vivo, porque amanhã ou depois eu posso mudar de rumo. Eu posso, estando salvo hoje, abandonar a graça amanhã, ou estando hoje no pecado, me aproximar de Cristo amanhã. E um outro detalhe, o dom da imortalidade só será concedido aos santos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Deixa eu ver um texto aqui. Ezequiel 18, 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O que esse texto está ensinando para mim e para você? Que a alma é mortal. Mas qual é o grande ensino que o diabo espalhou no mundo hoje? A alma é imortal. A alma não morre. Na morte, a alma se separa do corpo. Isso nós chamamos de dualismo platônico. Foi Platão que inventou isso. Que você tem uma alma e ela está dentro do corpo. A alma é boa, mas o corpo é mau. Então, quando a pessoa morre, a alma que é boa se liberta da prisão do corpo. Isso é Platão. O que a Bíblia ensina? Você é uma alma. Quando Deus criou o homem, o que diz o livro de Gênesis? Juntou Deus o pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Então, o melhor sinônimo para a alma é pessoa. É por isso que a Bíblia intercala essas expressões.
Às vezes você vai ouvir a expressão alma, às vezes pessoas. 8 almas se salvaram no dilúvio. 8 pessoas. Então ninguém aqui tem alma. Você é uma alma. E esta alma é composta da matéria que veio do pó da terra e da nossa consciência, do nosso, que é o sopro de Deus, o fôlego de vida que Ele soprou em nós. Ana? Eu aprendi que realmente a alma são as nossas atitudes e a nossa sensibilidade de tudo que a gente faz. E o espírito fica onde aí? Espírito, na Bíblia, espírito é essa consciência que a gente tem. É a capacidade de raciocinar, de saber que você está aqui agora participando de um estudo da Bíblia. Isso é espírito. Às vezes o apóstolo Paulo apresenta 3 aspectos da natureza humana. Paulo fala em corpo, alma e espírito. O que Paulo quer enfatizar com isso? Ele quer enfatizar a parte física do ser humano, a parte mental e a parte espiritual. É esta a ênfase de Paulo. Então, a Bíblia encara o ser humano como um ser holístico. Então, nós somos seres físicos, por isso temos que nos alimentar, praticar exercício. Nós somos seres mentais, por isso temos que aprender, ensinamos às crianças o que é certo, o que é errado, aprendemos a ler, aprendemos uma profissão e nós também somos espirituais. Você entende que você está aqui por um propósito, que você foi criado por um Deus de amor, que um dia Cristo vai voltar. Isso tem a ver com as coisas espirituais. Então, nós somos um ser físico, mental e espiritual, mas esse ser é uma alma. Sim, Miriel? Eu aprendi que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Nosso corpo precisa ser disciplinado para conseguir transformar a nossa alma, que é a nossa mente, ou seja, a gente poder viver, acho que em santidade, para poder conseguir ouvir a voz do Espírito, que é essa consciência e intuição, porque eu acho que é isso que vai levar a gente à santidade. Então, na verdade, nós somos a alma ou, na verdade, nós somos o Espírito, se você for... Veja, alma é uma referência que a Bíblia usa para pessoa. Então, aqui nós estamos agora, chegou o nosso tecladista, nós estamos aqui dentro desse cercado em 12 almas, 12 pessoas. Agora, esta alma que sou eu, tem um corpo. Se você pegar uma faca e cortar aqui, vai sair sangue. Isso é corpo. Eu estou raciocinando com você. Eu ouvi a sua pergunta e estou te respondendo. Isso é mente, que a Bíblia também chama de espírito. E essa capacidade que nós temos de nos relacionar com um ser superior. O fato de acreditar que esse livro é a voz de Deus e crer que o Espírito Santo está conosco agora. Essa é a parte espiritual nossa, que às vezes é chamada de alma na Bíblia também. Então, nós somos um ser que não pode ser dividido. A grande mentira de Satanás é o seguinte: você tem algo em você que na morte vai sair e vai ficar por aí vagueando, consciente. Ou algo que você tem aí dentro vai se encarnar num outro corpo. Ou algo que você tem aí dentro vai para o céu quando você morre, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Isso tudo é mentira. Quando nós morremos, essa consciência que nós temos agora, ela volta para Deus. Foi quem deu. É o que ensina Eclesiastes 12, verso 7. Quando o homem morre, o corpo volte ao pó de onde veio e o espírito volte a Deus. Mas esse espírito não é a alma, não é nada consciente. É simplesmente a vida que Deus deu. E agora, na ressurreição, Deus devolve essa vida para a pessoa. E a pessoa volta a ser uma alma, um ser vivente, uma pessoa. A grande mentira do diabo é o seguinte: você tem uma alma e essa alma não morre. A Bíblia está dizendo que a alma morre. Ou seja, a pessoa morre. E quando a pessoa morre, acabou tudo. Então veja, nós não temos nada que na morte se separa de nós. Isso é dualismo platônico. Isso é filosofia, não é Bíblia.
Então, na morte, não há consciência. A Bíblia diz, os mortos não louvam a Deus. Olha o caso de Lázaro. Jesus o ressuscitou 4 dias depois. O que fez Lázaro nesses 4 dias? Não fez nada. Onde estava a alma dele? Em lugar nenhum. Ele estava dormindo. E Jesus o acordou depois de 4 dias. Lázaro viu o tempo passar? Lázaro não sabia de nada. Não sabia de nenhum tempo. Assim é quando uma pessoa morre. E alguém que morreu há 3.000 anos atrás, ele fechou o olho lá e se ele está salvo, vai abrir na volta de Cristo. Para ele, quanto tempo passou? Passou nada. Quantas horas você dormiu essa noite? 6 horas? 7 horas? 8 horas? Você viu as horas passar? Não, você fechou o olho e já abriu, já era de manhã. É assim com quem morre. É por isso que a Bíblia diz que quem morre, dorme. Paulo e Jesus chamam os mortos de um sono. Jesus disse, nosso amigo Lázaro dorme. Paulo diz que quando Jesus voltar, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por que essas verdades são importantes para mim e para você? Porque elas estão conectadas com o santuário. E ao conhecer estas verdades, nós podemos estar certos de que Deus tem um plano para mim e para você. Hoje, Deus tem um remanescente fiel. Deus tem um povo fiel. E esse povo fiel está vivendo tudo o que esse livro ensina. E o santuário tem verdades preciosas para nos ensinar, como nós aprendemos agora. E a grande questão é, o que eu vou fazer diante desse aprendizado? Agora eu sei de verdades que talvez eu antes não conhecia. O que eu vou fazer agora? Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvirmos essa música, eu queria que você pensasse. Diante das verdades que esse livro está revelando para mim, qual vai ser a minha decisão? Que rumo eu vou tomar? Está você disposto a cumprir a palavra de Deus e a aceitar as verdades que hoje estamos conhecendo como verdades divinas e colocar a sua vida em conformidade com elas? Enquanto Vanessa louvar a Deus, eu queria que você pensasse nisso. Lá naquela cruz, quando o céu escureceu e o meu Senhor estava a perecer, todo o universo contemplava o Salvador que entregava a sua vida por amor ao pecador. Ao sofrer em dor e cruéis acusações, o meu mestre sucumbiu em aflições. Mas quando seu sangue verteu para me salvar, eu estava em sua mente e por isso ele venceu. Ao entregar o seu Espírito, ao perdoar o meu pecar, ressurgiu em glória eterna e está a me esperar. Quanto anseio abraçar o meu
meu Senhor Jesus. Como quero ouvir a sua voz, que por minha vida deu, que seus braços estendeu e carregou em si a minha cruz. Deus, o Criador, consentiu em entregar o seu Filho para o mundo resgatar. Através da cruz, nova chance estendeu de morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Fomos libertos do mal, fomos libertos na cruz. Nova chance, nova vida afinal, de aceitarmos o convite especial. Hoje é tempo de entender a morte de Jesus. Esse sacrifício foi por nós. Como iremos recusar quem morreu para nos salvar e deixou tudo para nos libertar? Hoje é tempo de entregar o nosso coração, tempo de ouvir a sua voz que insiste em convidar e a nela completar o plano redentor de nos levar de volta ao lar. Amém. Obrigado, Vanessa. O plano de Deus é nos levar de volta ao lar. E o que nós precisamos? Abrir nosso coração e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Crer que as verdades que esse livro revela devem ser praticadas em nossos dias, pela graça e pelo poder dele. Foi dito aqui e eu repito, nós somos salvos por Cristo para obedecer. E não buscamos obedecer para ser salvos. Porque sem a presença do Espírito em nossa vida, sem Cristo no coração, é impossível viver o espírito da lei, obedecer à lei. E aqui nós falamos sobre várias verdades que estão conectadas com o santuário. Que essas verdades sejam abraçadas por você hoje e que pela graça de Deus você coloque em prática na sua vida. Esse é um requisito que Deus deixou para mim e para você, se nós queremos os céus. Vamos orar por isso hoje? Pai de amor, aprendemos muitas verdades hoje no Teu livro sagrado que precisam ser vivenciadas e praticadas em nosso dia a dia. Suplicamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que Teu Espírito nos capacite a vivermos a Tua vontade. Cuida de todos nós, dá-nos a Tua graça, o Teu perdão e, sobretudo, a força dos altos céus para andarmos nos Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, querido, querida, pela sua presença no Bíblia Fácil de hoje. E semana que vem a gente se encontra para estudar um tema muito especial, um ataque ao santuário. E você vai entender como que o diabo ataca o santuário de Deus. Eu te espero semana que vem.